Olá, querido aluno do segundo ano. Vamos, então, começar a correção da primeira semana do PET volume 4. Nós estamos vendo geometria métrica de posição. Eu já mandei um vídeo para vocês explicando tudinho dessa matéria. Espero que vocês tenham dado conta, só confiram as atividades aí. E lembrando, se tiver algum problema, corrige seu caderno para depois continuar o vídeo. Dá uma pausadinha, corrige e continua. Então vamos lá. A primeira atividade é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Fala: a seguir foram feitas afirmações sobre geometria espacial. Assinale as corretas. Então, a primeira afirmação fala aí: toda reta paralela a dois planos não paralelos é paralela à interseção deles. Então, vamos ler as entrelinhas aqui. Vamos ver, como diria os professores de português aí, as informações implícitas, que não estão explícitas. Se os dois planos não são paralelos, eles são concorrentes. Então, vamos colocar aqui dois planos concorrentes que eu tirei lá da aula. O plano gama e o plano delta. Então, eles são concorrentes, eles têm uma reta que é comum aos dois. Ele fala que toda reta paralela aos dois planos é paralela à interseção deles. Então, para mim colocar uma reta paralela à reta R aqui, para mim pôr uma reta S, eu vou ter que pôr uma reta que seja paralela a cada um dos dois planos. Então, essa reta ela tem que ser paralela à reta R. Não tem como ser paralelo aos dois planos e não ser paralelo à reta R. Então, isso é verdade o que ele está falando. Vamos marcar essa alternativa. Depois, do que seria a letra B, fala: toda reta que contém dois pontos de um plano pertence a esse plano. Bom, para mim determinar uma reta, eu preciso de dois, vamos pôr o plano alfa, eu preciso de dois pontos. Se os dois pontos, que é o que determina uma reta, estão no plano, claro que a reta vai pertencer ao plano, né, gente? Então, toda reta que contém dois pontos de um plano pertence a esse plano. Por quê? Porque dois pontos determinam a reta. Isso também é verdade. A terceira afirmação: a partir de 4 pontos não coplanares, então eu tenho aqui 4 pontos, não necessariamente no mesmo plano, são definidos exatamente 4 planos distintos. Bom, para mim definir um plano, eu preciso de 3 pontos. Então, quantas formas diferentes eu posso arrumar 3 pontos aqui? Eu posso pegar A, B e o C, formar um plano. Eu posso pegar o A, B e o D, outro plano, o A, C e o D, outro plano, ou o B, C e o D, outro plano. Então, realmente, eu posso fazer quantos planos diferentes? Eu posso, como esses pontos não são coplanares, eu posso definir aí 4 planos exatamente. Então, a partir de 4 pontos não coplanares, são definidos exatamente 4 planos distintos. Depois, a outra afirmação: 3 retas concorrentes num único ponto definem um único plano. Gente, 2 retas concorrentes definem um plano, né? Agora, pensa aqui comigo. Eu tenho aqui 2 retas concorrentes. Elas definem um plano, o plano delta aqui, ó. Mas eu posso ter uma terceira reta que não está nesse plano. Aliás, em nenhum dos dois planos. Eles podem ser ela pode ser totalmente avessa aí. Então, eu não defino um único plano. Eu podia definir com ali o plano alfa com as 2 retas, mas agora que eu coloquei mais uma, ela está passando pelo mesmo ponto de interseção, mas repara que ela não está nem no plano alfa, nem no plano gama, nem no delta, desculpa, delta e gama. Então, isso está errado.
E na última, toda reta perpendicular a duas retas não paralelas pertence ao plano definido por essas duas retas paralelas. Espera aí, eu quero uma reta perpendicular a duas retas não paralelas. Se elas são não paralelas, ó, aqui, ó, não paralelas, o que a gente deduziu aqui? Que não, se elas não são paralelas, elas são concorrentes, né? Então, aqui, se elas não são paralelas, eu não tinha colocado a justificativa ali, né? Elas são, vamos lá, duas retas concorrentes. Pertence ao plano, tudo bem, define duas retas concorrentes, podem definir um plano. Por essas duas retas não paralelas. Então, se eu traçar uma perpendicular, se ele é perpendicular às duas retas que não são paralelas, então ele é perpendicular exatamente no ponto de interseção dessa reta. Então, não tem como ele pertencer ao mesmo plano das retas. O que acontece? Então, essa também está errada. Toda reta perpendicular a duas retas não paralelas, quer dizer, duas retas concorrentes, pertencente ao plano definido por essas duas retas não paralelas. Então, não tem como ele pertencer, isso está errado. Então, só as três primeiras afirmações são corretas. Na próxima atividade, fala sobre a posição relativa de retas no espaço. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, tem aí, ó, retas coplanares. O que é uma reta coplanar? É aquela que está no mesmo plano. Reversa é a reta que não está no mesmo plano. Elas não têm pontos comuns e não pertencem, porque não pertencem ao mesmo plano. Retas concorrentes pertencem ao mesmo plano, porém, tem um ponto só em comum. Retas perpendiculares é um caso particular da reta concorrente, que forma um ângulo de 90 graus, é coplanar. Retas paralelas também são coplanares e não têm pontos em comuns. E retas coincidentes, elas têm todos os pontos em comuns. Então, vamos lá. Não possuem pontos em comum. Se não possui ponto em comum, ou é paralela ou é reversa. E passam em um mesmo plano. Se é do mesmo plano, é paralela. Retas paralelas é o número 5. A próxima, estão sempre em um mesmo plano. Se elas estão no mesmo plano, elas são coplanares. Aí, retas coplanares é o número 1. Não possuem pontos em comum e estão em planos distintos. Então, se elas não têm pontos comuns e estão em planos distintos, planos diferentes, é porque elas são reversas. E estão em um mesmo plano e possuem pontos em comum. Então, se ela possui pontos em comum, ela não possui só alguns pontos, elas possuem todos os pontos, elas são coincidentes. Depois, formam um ângulo reto entre elas. Quem que forma ângulo reto? As perpendiculares, que está no número 4. E estão em um mesmo plano e formam um ângulo entre elas. Então, se ela está no mesmo plano e forma ângulo, é porque elas são concorrentes, elas têm um ponto em comum. Então, número 3. Na 3 fala, sobre os postulados da geometria espacial, é incorreto afirmar que. Então, primeiro fala aí, se uma reta existe infinitos pontos, logo, qualquer dois pontos define uma outra reta qualquer. Não, peraí, calma lá. Se eu tenho... Vamos pensar aqui, se eu tenho uma reta, dois pontos definem uma reta. Aí, tudo que tiver ali naquela reta vai estar naquela reta. Eu não tenho como pegar dois pontos daquela reta e pertencer a uma outra reta. Isso não existe. Isso está errado. Mas vamos ver o resto aqui para frente. Infinitos planos passam por uma reta. Passa sim, eu até mandei esse desenhinho aí do Matematiquês no vídeo de explicação. Eu posso passar infinitos planos por uma reta.
Então isso está certo. Na letra C, 3 pontos definem um plano. Se e somente se não estiverem alinhados. Sim, isso é verdade. Se eu tiver 3 pontos, eu vou definir um plano. Eles não podem estar alinhados, porque senão, se eles estiverem alinhados, eles vão estar na mesma reta. Então, isso também é verdade. Para definirmos uma reta, precisamos de 2 pontos quaisquer. Também, o primeiro postulado da reta lá, se eu tenho 2 pontos, eu defino uma reta. E letra E, existem infinitos pontos, infinitas retas em um plano. Verdade, gente. A gente pode colocar quantos pontos quiser aqui dentro desse plano que vai caber, infinitos. E também as retas. Eu posso desenhar aqui infinitas, traçar, né? Infinitas retas. Também é verdade. Então, eu fico com a letra A única incorreta aí é a letra A. Na 4, questãozinha de SPSEX, eles gostam de geometria, eles amam geometria. Considere 2 retas R e S no espaço e 4 pontos distintos, A, B, C e D. Então, eu estou considerando pontos no espaço, não vou desenhar nenhum plano aqui, porque eu estou no espaço. Eles podem estar cada um num plano, cada dois num plano diferente aí. De modo que os pontos A e B pertencem à reta R. Então, vamos pôr a reta R aqui, em azul, e os pontos C e D pertencem à reta S. Então, vamos pôr a reta S em verdinho. Eu coloquei elas meio que paralelas aí, né? Vamos analisar as afirmações. A primeira afirmação, se as retas AC e BD, então AC eu juntei aqui, e a BD aqui, são concorrentes. Então, R e S são necessariamente concorrentes. Não, gente, o R e S podiam ser concorrentes, mas não necessariamente. A gente desenhou elas paralelas aqui, né? E, mesmo elas sendo paralelas, A, C e D, BD podem ser concorrentes. Então, esse necessariamente atrapalhou tudo aqui. Isso aqui está errado. Na segunda afirmação, fala: os triângulos ABC e ABD serão sempre coplanares. Nós estamos falando de espaço. Então, vamos colocar essas retas numa figura espacial. Vamos colocar um cubo aqui, ó, e vamos colocar de modo a deixar essas retas reversas aqui, ó. Colocar a reta R aqui, os pontos A e B, e colocar a reta S aqui, ó, os pontos C e D. Então, se eu ligar aqui o triângulo ABC, vamos colocar um triângulo ABC aqui, ó. Ele está por dentro aí ele está no espaço, por dentro do cubo, tá vendo? E o triângulo ABD também, ó. ABD. Eles são coplanares, gente? Não, né? Cada um está num plano diferente. Então, eu não posso falar que eles vão ser coplanares. Isso aí está errado. Eles não são sempre coplanares. Pode até ser. Se essa reta tivesse aqui, por exemplo, eles seriam no plano dessa face, mas não necessariamente vão ser coplanares. E a gente está tratando aqui de espaço. E a última afirmativa aí, ela só pode ser verdadeira, porque não tem nenhum caso onde todas são falsas, então a alternativa correta é a letra C. Mas vamos ver o que fala aqui. Se AC e BD, então aqui, ó, AC e BD, essas linhas vermelhas, forem concorrentes, elas estão concorrentes aqui. Então, as retas R e S são coplanares. Então, aqui, ó, AC e BD são concorrentes. Então, se elas são concorrentes, elas formam um plano, elas definem um plano. Se elas definem um plano, então as outras retas que passam por esses pontos, eles são coplanares. Então, a 3 é verdade. Então, somente a 3 é verdadeira. Nós temos aí a letra C. Então, é isso.
Pessoal, com isso a gente conclui a semana 1 do PET volume 4. Até semana que vem!